Sou a Patrícia, professora de Física, e hoje vamos falar sobre quantidade de calor. Bom, existem dois tipos de quantidade de calor, que a gente chama de calor sensível e o calor latente. O calor sensível é aquele em que a substância recebe para só alterar a sua temperatura. E calor latente é aquele que a substância recebe para que haja mudança de fase, ou seja, mudança de estado físico. A substância passa ou de sólido para líquido, ou vice-versa, ou de líquido para gasoso, ou vice-versa. Então, diante dessas duas formas, a gente tem duas equações para a gente poder calcular essa quantidade, descobrir essa quantidade de calor. No calor sensível, a gente trabalha com quantidade de calor é igual a massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura. No calor latente, a gente trabalha com quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente, ou seja, também é um valor característico de cada substância. Lembrando que o calor específico, Czinho, é uma característica de cada substância, um valor tabelado para cada substância, que representa a quantidade de calor, de caloria que essa substância precisa para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. E o L, que representa o calor latente, também é uma característica de cada substância, também são valores tabelados, que representa a quantidade de calor que 1 grama de substância precisa receber para que mude de estado físico, certo? Então, tá aqui as nossas duas equações. Nos exercícios de hoje, eu trouxe 3 exemplos para vocês, que a gente vai aprender a usar essas duas equações, essas duas formas de calor no mesmo exercício. Então, vamos ver como é que a gente vai proceder. O primeiro exemplo diz assim: um cubo de gelo de massa 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20 graus Celsius, é aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Determine a quantidade de calor total recebida nesse processo. Daí tem os dados, do problema, indicando calor específico, calor latente e calor específico da água. Como é que a gente vai começar a resolver um problema desse? Primeiro, a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Vamos entender. Um cubo de gelo. Então, primeiro a gente tem gelo de massa 100 gramas, tudo bem? Inicialmente, a temperatura de menos 20. Então, a gente tem gelo na temperatura de menos 20 graus Celsius. E ele é aquecido, ou seja, ele vai aumentar a sua temperatura até se transformar em água. Vai aquecer a temperatura até se transformar em água a 40 graus Celsius. Então, vamos colocar aqui. Percebam que à medida que eu fui lendo o problema, eu fui já tirando os dados, já desenhando, já montando um esquema que vai facilitar a nossa visualização. De novo, para ficar bem claro. Inicialmente, a temperatura de menos 20, um cubo de gelo, então a gente escreveu gelo a menos 20, é aquecido até se transformar em água a 40 graus Celsius. Beleza, até aqui. Determine a quantidade de calor total recebida nesse processo. Então, vamos analisar o que a gente desenhou até aqui. De gelo, passou para água. Opa, teve uma mudança aqui. Teve uma mudança, a substância é a mesma, mas teve uma mudança do quê? De estado físico, ela passou de sólido para líquido. E a gente está se referindo à água. Então, quando que acontece essa mudança? Em qual temperatura que o gelo derrete e vira água líquida? É isso que a gente tem que lembrar. A gente tem que lembrar que o gelo derrete e vira água líquida a 0 graus Celsius. Então, se está acontecendo essa transformação, essa temperatura, que é onde acontece a transformação, ela tem que aparecer. Então, a gente agora elencou 3 temperaturas.
três ocorrências nessa situação. E agora a gente vai definir a quantidade de calor envolvida. Mas vamos perceber que tem várias etapas aqui. Primeiro, o gelo está a menos 20 graus Celsius e ele vai ser aquecido até chegar a 0 graus Celsius. Porque quando chega a 0 graus Celsius acontece uma mudança. Então, o que a gente tem que perceber aqui? Que de menos 20 graus Celsius até 0, a substância, o gelo, ele só está recebendo calor para aumentar a sua temperatura, porque ele continua sendo gelo. Ele está aumentando a temperatura até chegar aqui. Se está aumentando a temperatura, a gente está percebendo que ele recebe calor sensível. E aí, o que acontece quando ele chega a 0 graus Celsius? Tem uma mudança ali, tem uma mudança de fase. E se tem uma mudança de fase, mudança de estado da matéria, a gente diz que ele recebeu um calor latente. E aí, o que acontece depois? De 0 a 40 graus. Agora já é água, já mudou de estado físico. Então, já virou água de novo e está aumentando a temperatura até chegar a 40. E aí, se aumenta a temperatura, a gente diz que ele recebeu um calor sensível. Então, o que a gente conseguiu visualizar daqui? A gente conseguiu visualizar que essa situação tem 3 etapas. 3 etapas diferentes. De menos 20 a 0 é uma etapa onde ele recebe calor sensível. No 0 grau, ocorre uma mudança de fase. Então, tem uma outra etapa com recebimento de calor latente. E de 0 a 40 graus Celsius, uma terceira etapa, onde ele recebe calor sensível. E para a gente determinar a quantidade de calor total recebida, a gente vai ter que fazer cada etapa separadamente e depois somar as 3 etapas para achar o valor total. Esse é o nosso objetivo a partir de agora. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira etapa. Vamos lá. Ó, a nossa primeira etapa. Qual será a nossa primeira etapa? Vamos visualizar. A nossa primeira etapa é de menos 20 a 0 graus. Vamos desenhar aqui de novo para a gente não se perder? Ó, de menos 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Essa é a nossa primeira etapa. Então, vamos tirar os dados também. Olha só, massa 100 gramas. Então, vamos já deixar separadinho ali. Aí, vamos analisar. De menos 20 graus Celsius a 0 graus Celsius. Nessa etapa aqui, a gente ainda tem gelo. Gelo até chegar aqui. Se a gente tem gelo, a gente vai trabalhar com calor específico do gelo. Quanto que é o calor específico do gelo? 0,5. Então, já vamos deixar aqui. 0,5. Pronto, agora vamos fazer o cálculo. O cálculo, como é calor sensível, a gente vai utilizar aquela equação que a gente já conhece. Quantidade de calor igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Vamos lá. M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor é o que a gente quer encontrar. Massa sempre vai ser a mesma, porque a gente sempre está trabalhando com a mesma quantidade, que falou no enunciado como sendo 100 gramas. Então, tá aqui. Vezes o calor específico. Como a gente viu, nessa etapa a gente ainda está trabalhando com o gelo. Então, o calor específico do gelo era 0,5. Vezes variação de temperatura. Vamos perceber aqui. Variação de temperatura é uma variação. Quando a gente tem a temperatura final menos a temperatura inicial. A gente quer só o quanto aumentou a temperatura. Então, temperatura final. Se a gente saiu do menos 20 e está chegando até o 0, temperatura final nossa seria 0.
menos, porque a nossa equação diz que é final menos inicial. E agora a gente vai procurar a temperatura inicial. Quanto que a gente tinha de temperatura lá no início? Menos 20. Então, tá aqui menos 20. Por isso, muito cuidado aqui. Esse joguinho de sinal. Reforçando. Menos veio da equação de final menos inicial. E esse outro sinal negativo veio do menos 20, porque a nossa temperatura inicial é negativa. E aí, a gente tem 0, menos com menos, mais 20. 0 mais 20, 20 graus Celsius é a nossa mudança de temperatura, a nossa variação de temperatura. Então, aqui no ΔT, a gente vai fazer 20. E agora fica fácil. É só multiplicar esses três valores. Multiplicando esses três valores, a gente tem 1000. Como a gente está trabalhando com quantidade de calor, 1000 calorias, que é a unidade de medida mais usada para quantidade de calor. Pronto. A gente achou a quantidade de calor envolvida apenas na primeira etapa. Mas lembrem-se que a gente tem mais 2 etapas pela frente, antes da gente chegar no nosso resultado final. Então, agora a gente vai fazer as outras 2 etapas. Então, agora vamos à segunda etapa. Ó, a nossa segunda etapa é essa aqui, a 0 graus Celsius, onde a gente vai trabalhar com calor latente. Então, vamos lá. A 0 graus Celsius, o calor latente. A fórmula usada para o calor latente, não esqueçam, é M vezes L. E aí, vamos lá. Q igual a M, a gente viu que a nossa massa vai ser sempre 100 gramas. E L, vamos lá. Calor latente de fusão do gelo. Fusão, porque ele está passando de sólido para líquido. 80 calorias por grama. Então, vamos lá. 80. E aí, fica fácil. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Pronto. Nossa segunda etapa foi mais fácil. Opa, deixa só eu colocar aqui para ficar bem organizado. Nossa segunda etapa. Agora, vamos para a nossa terceira etapa, onde a gente vai trabalhar com o calor sensível. Vamos lá. Aqui. Terceira etapa. A nossa terceira etapa vai ser de 0 graus até 40 graus Celsius. Então, vamos lá. De 0 graus Celsius até 40 graus Celsius. E a gente vai trabalhar com calor sensível. Então, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. De novo, quantidade de calor é o que a gente está procurando. Massa, 100 gramas. Calor sensível, olha só. Agora, já teve mudança de fase. Então, o gelo já derreteu e já virou água. Se já virou água, a gente tem que trabalhar com o calor específico da água. Então, agora o nosso calor específico vai ser 1. Então, aqui, 1 vezes variação de temperatura. Novamente, para a gente achar a variação de temperatura, a gente tem que fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. E aí, a gente vai ver. Qual é a temperatura final? A gente saiu do 0 e chegamos até 40. Então, nossa temperatura final, 40. Menos. Qual que é a nossa temperatura inicial? 0. Lembrando que quando a gente faz essa variação de temperatura, a gente faz para cada etapa. Então, a nossa temperatura inicial nessa etapa é 0 graus. O que passou ali, né? Porque eu vejo muitos errando e colocando, a temperatura inicial é menos 20. Não, mas menos 20 faz parte de outra etapa, isso aqui já passou.
A gente está se referindo só, a gente esquece o que vem antes e a gente se refere só a essa parte do nosso problema. Por isso que os novos valores de temperatura serão 0 e 40. Então, aqui a gente tem 40 menos 0, que fica 40 positivo, 40 graus Celsius. Pode dar um valor de temperatura negativo? Pode. Aí a gente coloca na nossa conta negativa? Sim. E o que uma quantidade de calor negativa indica? Indica que a substância está perdendo calor ao invés de estar recebendo. Como aqui está dando tudo positivo, significa que a substância está recebendo calor. Né? Isso é um indicativo. Até para a gente ver se a gente errou algum cálculo ou não. Vamos lá, então. Variação de temperatura, 40. E agora, novamente, fica fácil. A gente só precisa multiplicar os três valores. 100 vezes 1 vezes 40. 4.000 calorias. É isso aí. Pronto, finalizamos as três etapas. Tá pronto? Acabou por aqui? Nós não finalizamos por aqui, porque falta a última parte. Lembram qual era a última parte? Agora que a gente fez as três etapas, tudo que a gente tem que fazer é somar todos os três valores para a gente chegar no total. Então, vamos lá. O valor da primeira etapa, 1.000 calorias. Então, 1.000 mais a segunda etapa, 8.000. Vamos lá. 8.000. E, finalmente, a terceira etapa, 4.000. Agora sim, somamos tudo para a gente chegar no valor de 13.000 calorias. E esse valor de 13.000 calorias é a nossa resposta. Então, quando o problema pergunta, determine, né? Quando o problema diz determine a quantidade de calor total, a nossa resposta será 13.000. Porque para a água, o gelo, né, derreter de menos 20 graus até virar água a 40 graus Celsius, no total ele recebeu 13.000 calorias. Pronto, vamos ver mais um exemplo? Aqui a gente tem mais um exemplo, ó. O exemplo 2. Qual a quantidade de calor necessária para transformar 500 gramas de água, então agora está líquido, a 40 graus Celsius, né? A água está a 40 graus Celsius, em vapor de água a 120 graus Celsius. Opa, agora a gente está trabalhando com estados físicos diferentes. Agora é de líquido para vapor, que é o estado gasoso, né? De novo, vamos ler o problema e montar o nosso esquema, que fica muito mais fácil da gente visualizar. Então, começamos com água. Então, aqui, começamos com água a 40 graus Celsius. Então, começamos com água a 40 graus Celsius. E ela vai receber calor até chegar a 120 graus Celsius, na forma de vapor. Pronto, nosso esquema tá aqui. Mas o que tá faltando no nosso esquema? Tá faltando a gente ver quando que ocorre a mudança de água para vapor. Vamos lembrar que a água evapora a 100 graus Celsius. Então, essa é a nossa temperatura de mudança de estado físico. E agora fica fácil a gente só elencar as três etapas, né? Ah, precisa ser sempre 3 etapas? Não. Pode ter 2 etapas, pode ter 3 etapas, pode ter 4, 5. Depende, a gente vai ter que ler o problema e interpretar o que está acontecendo aqui. Aqui a gente vai perceber que tem, né, novamente 3 etapas, que acaba sendo mais comum. Mas cada problema é um problema. Vamos lá. De 40 graus Celsius, a água recebe calor até chegar a 100, mas continua sendo água. Ela só aumenta a temperatura. Então, aqui nós temos calor sensível. Quando chega a 100 graus, o que acontece com a água? Ela muda de estado físico.
Então, aqui a gente trabalha com calor latente. E, finalmente, de 100 graus Celsius até 120, já na forma de vapor, a água só recebe calor sensível para que possa aumentar a sua temperatura. Pronto, percebemos que novamente a gente vai ter 3 etapas. Então, novamente, calculamos as 3 etapas e aí somamos tudo para chegar à nossa resposta final. Vamos lá. Nossa primeira etapa. Primeira etapa é calor sensível. Vamos fazer o esqueminha aqui para ficar melhor, né? De 40 graus Celsius, a água tem que chegar a 100. Então, vamos lá. Calor sensível, M vezes C vezes ΔT. Quantidade de calor é o que a gente está procurando. Massa. Qual a quantidade de calor necessária para transformar? 500 gramas. Então, a nossa massa, 500 gramas. Calor sensível. Calor específico. Olha só, a gente está trabalhando, esquece o resto, a gente está trabalhando só com essa primeira etapa. Nessa primeira etapa, está na forma de água. Então, a gente vai ter que procurar aqui o calor específico da água. O calor específico da água está aqui embaixo e é 1. Então, a gente vai usar o valor 1. ΔT, variação de temperatura. De novo, a gente tem que fazer a continha aqui do lado. A gente sabe que é final menos inicial. Então, vamos lá. Temperatura final dessa etapa, 100 graus Celsius. Menos temperatura inicial dessa etapa, 40. E aí, 100 menos 40, 60 graus Celsius. É esse valor que a gente vai colocar aqui. E aí, a gente tem... fica fácil a gente só multiplicar tudo, né? 500 vezes 60 e vezes 1, claro. 30.000 calorias. Aqui. Pronto. Aí, agora, a gente vai para a segunda etapa. Vamos lá para a nossa segunda etapa. Segunda etapa, a gente vai trabalhar aqui, exatamente no 100 graus. Então, a gente vai trabalhar com calor latente. Se a gente vai trabalhar com calor latente, a gente vai trabalhar com massa vezes L. Quantidade de calor é igual. A nossa massa sempre vai ser 500. A nossa massa não vai mudar. Então, 500. L, olha só. Agora é o calor latente de vaporização. Porque tá passando de água líquida para vapor. E aí, a gente vai trabalhar com o valor de 540. Então, tá aqui, 540. E aí, finalmente, é só a gente multiplicar. Isso vai dar um valor de 270.000 calorias. Tá aqui. Segunda etapa concluída. Vamos para a terceira etapa. Tá aqui a terceira etapa. Vamos escrever a nossa terceira etapa, onde a gente vai sair do 100 até o 120. Então, vamos lá. Ó, não precisa ir desenhando em cada etapa se não quiser. Eu desenho porque fica muito mais fácil de vocês visualizarem, da gente entender o que está acontecendo, certo? Então, se vocês acham que vai ficar mais fácil de visualizar, desenhem em cada etapa para não se perder. Então, vamos lá, terceira etapa. A gente viu que essa parte é calor sensível, porque já passou para vapor de água e só está aumentando a temperatura. Então, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor igual.
A massa, a gente já viu que vai ser sempre 500. Então, 500. Calor específico. Olha só, agora a gente tá nessa última etapa. Nessa última etapa, já houve mudança de fase e a gente já está trabalhando com vapor. Então, a gente vai ter que trabalhar com o calor específico do vapor, que é 0,5. Então, agora, o nosso valor de calor específico é 0,5. Vezes variação de temperatura. Novamente, a gente faz temperatura final menos inicial. Temperatura final. Agora, na terceira etapa, a nossa temperatura final é 120. Menos a nossa temperatura inicial, 100. E aí, a gente tem 120 menos 100, 20 graus Celsius. Tá aqui. Esse é o valor que a gente vai colocar aqui. E agora, basta multiplicar os três valores que a gente chega na nossa resposta, que será 5.000 calorias. Tá aqui. Terminamos porque terminamos as três etapas? Não. O que falta a gente fazer mesmo? Ah, somar as três etapas. Porque ele pede a quantidade de calor total, a quantidade de calor para fazer toda essa transformação. Então, a gente tem que pegar o nosso o valor da primeira etapa, que foi 30.000. E colocar aqui 30.000 mais o valor da nossa segunda etapa, que foi 270.000. Então, são valores altos? São. Quer dizer, precisa receber bastante caloria, né? E a nossa última etapa, 5.000, que vai nos dar um resultado de 305.000 calorias. Essa é a nossa resposta. 305.000 calorias é a nossa resposta do nosso problema. Muito bom. Agora, eu trouxe um terceiro exemplo para vocês, só para a gente ver que não necessariamente precisa ter 3 etapas, né? Pode ter 2, 4, 5. Então, vamos entender como. É só a gente ler o problema e entender o que está acontecendo. Ó, qual a quantidade de calor necessária para transformar 200 gramas de gelo? Então, vamos começar desenhando. Gelo a menos 15 graus. Então, esse gelo está numa temperatura de menos 15 graus Celsius. E ele quer, né, transformar esse gelo em água a 0 graus. Então, ó, estava em menos 15 e ele quer chegar a água. Então, ele quer chegar em água a 0 graus Celsius, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo para ficar bonitinho. Ele quer chegar em água a 0 graus Celsius. Então, a gente tem aqui o nosso desenho. Tá, mas ele está transformando o gelo em água. Que valor de temperatura que ocorre essa transformação? Em que temperatura que o gelo derrete e vira água? 0 graus? Mas 0 já não tá aqui? Sim, já tá aqui. Então, eu não tem como eu cortar aqui no meio a nossa reta e colocar outro 0. Não, o 0 já tá aqui. Então, a gente já tá trabalhando com o valor final como sendo 0. Pronto, a gente deixa assim mesmo. Vamos ver o que está acontecendo, então. O gelo, ele vai receber calor para chegar a 0 graus e aumentar a sua temperatura. Então, ele vai receber o calor sensível, certo? E aí, chegando a 0 graus, ele vai se transformar de gelo para água. Ele pode continuar em gelo a 0 graus? Pode. Mas o problema mostrou aqui, ó, se a gente ler, ele disse necessária para transformar de gelo para água. Então, o problema disse que teve a transformação. E se teve a transformação, então aqui, onde, né, o 0 graus, onde ocorre essa transformação, a gente vai ter sim o calor latente envolvido. Então, a gente vai ter essa etapa também para a gente poder
calcular, certo? E aqui a gente percebe claramente que a gente tem um problema com 2 etapas. E aí, fazemos igual fizemos os outros. Calculamos as 2 etapas e somamos no final. Vamos lá, começando com a primeira etapa. Ó, primeira etapa. A primeira etapa é o calor sensível de menos 15 a 0. Então, menos 15 graus, até 0 graus. E aí, calor sensível, a gente trabalha com massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Quantidade de calor igual massa. Ele disse aqui 200 gramas. Então, 200 gramas de massa. Calor específico. Tem mais dados aqui? Tem, mas a gente está trabalhando com o gelo. O gelo, nessa etapa aqui, ele ainda está na forma de gelo. Então, a gente vai precisar do calor específico do gelo, 0,5. Tá aqui. Variação de temperatura. Sempre a gente faz aquela continha final menos inicial para a gente achar a variação de temperatura. Qual que é a temperatura final? 0. Menos da nossa fórmula. Qual que é a temperatura final, inicial? Menos 15. Então, ó, cuidem. Um sinal negativo da fórmula e o outro sinal do valor que a gente tem. Porque aqui a gente vai ter menos com menos, mais. Então, a gente vai ter 0 mais 15. Onde nós vamos ter uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. E aí, a gente já coloca ali para a gente poder multiplicar os 3 valores. Multiplicando esses 3 valores, a gente tem 1.500 calorias. Tá aqui a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa? Aqui. Segunda etapa. A segunda etapa é a transformação de gelo para água a 0 graus. Se tem transformação, tem calor latente. E calor latente a gente resolve com massa vezes L. Quantidade de calor é igual massa, sempre 200 gramas. Calor latente do gelo. Ó, calor latente fusão do gelo. 80. Então, tá aqui. E aí, 200 vezes 80, 16.000 calorias. Tá aqui. Terminamos? Não. O que a gente tem que fazer mesmo? Somar as 2 etapas pra gente chegar no total. Então, a primeira etapa a gente teve 1.500. Então, tá aqui. 1.500 mais... Segunda etapa, 16.000. Isso nos dá um total de 17.500 calorias. Essa é a nossa resposta. Pronto. Finalizamos os nossos exercícios. Espero que tenha ficado muito claro. E até breve.